videoaula de hoje vou fazer um resumão de geografia referente aos capítulos 11 e 12, que trata de desmatamento e hidrosfera. Então, vamos lá. Vamos começar tratando do desmatamento. O desmatamento é quando a gente tira a vegetação de um determinado lugar. E o desmatamento, ele tem aumentado muito o índice dele nos dias atuais, porque a demanda da população dos recursos provenientes dessas vegetações tem aumentado cada vez mais, então cada vez mais eles precisam desmatar. E o Brasil é um lugar que já é explorado desde o período colonial, quando os portugueses vieram aqui e extraíram os nossos recursos que tinha aqui já, né, os nossos recursos naturais. Então, se desde aquele período já era explorado, pensa hoje em dia. Aí a gente tem as florestas equatoriais. As florestas equatoriais, elas são autofágicas, ou seja, elas mesmas se nutrem. Só que, por conta dessas coisas de desmatamento, outras coisas que a gente vai ver por aí, essas ações humanas têm feito com que as vegetações das florestas equatoriais percam a produção de humus, que é o que fazem elas se nutrirem. Então, se o humus, que é o que faz ela se nutrir, não é produzido mais, a vegetação vai acabar, porque ela não vai conseguir ter os nutrientes que ela precisa para continuar sobrevivendo. Então, tudo isso que os seres humanos fazem vão causar erosão superficial, que é quando algumas partes começam a cair, os sedimentos começam a cair, como vocês podem ver nas imagens. Pode ter uma lixiviação, que é quando vai entrando tanta água da chuva, a água da chuva vai limpando tanto aquilo que vai perdendo a cobertura vegetal, vai, tipo assim, dissolver os nutrientes, vai causar uma série de diversas coisas. Também tem a laterização, que é quando, tipo assim, os minerais, antes de ser dissolvidos, vão se juntando, se juntando, se juntando e vai formando uma camada impermeável, que não entra nada. Então, aquela parte não consegue receber nutriente, não consegue receber nada e acaba ficando uma camada infértil, que não consegue produzir nada. E a gente tem as florestas tropicais. As florestas tropicais, elas não são autofágicas, mas elas também estão passando por diversos problemas em relação à exploração dos recursos naturais, porque estão explorando tanto esses recursos, estão desmatando tanto, que as florestas tropicais têm risco de perder as suas plantas e animais. A gente também tem as florestas subtropicais e as florestas temperadas. As florestas subtropicais e temperadas são as que são mais ocupadas desde muito tempo. Então, por elas já serem muito ocupadas, a demanda populacional também vai ser muito grande, então eles vão precisar extrair mais recursos, o que vai degradar mais ainda essas florestas. Aí a gente tem aqui um exemplo do Brasil e na China, que no Brasil a floresta de araucária já está completamente desmatada praticamente, por conta de agropecuária, das indústrias que vão se instalando lá. E na China, a mesma coisa que acontece com as florestas de araucárias do Brasil, acontece com as florestas de bambus na China. Aí a gente tem as florestas boreais e de coníferas. Porque o que acontece? A taiga, por exemplo, não é um lugar que eles conseguem entrar lá para retirar os recursos que ela tem, porque é um lugar onde o clima é muito frio. Então eles vão ter muitas dificuldades para acessar onde é a taiga. Só que a taiga ela tem o permafrost, que é o período em que ela está congelada. Porém, se a gente for lá e destruir o permafrost, até por conta da gente continuar com o aquecimento global, esse permafrost ele vai ser descongelado e ele pode propiciar a aparição de diversas bactérias que a gente não faz nem ideia do que elas podem causar, porque como elas estão congeladas, elas não conseguem fazer as atividades necessárias. E se a gente descongelar essas bactérias, elas vão ter uma melhor sobrevivência no nosso ambiente. Então, isso pode acarretar diversas coisas que a gente nem faz ideia do que é. Além de que, quando a gente descongela esse permafrost, ele vai liberar muito carbono para a nossa atmosfera. E o carbono em excesso não é bom também, né? E a gente tem o desmatamento das savanas.
Por quê? Eles usam as savanas para poder ter o cultivo de monocultura, ou seja, o cultivo de um tipo de vegetação só. Só que os solos da savana, ele não tem muita fertilidade igual os das florestas equatoriais, por exemplo. Então eles precisam colocar insumos agrícolas nesses solos para eles se tornarem férteis. Só que os insumos agrícolas, ao mesmo tempo que eles ajudam aquele lugar a ser fértil, eles degradam muito o solo, polui, acaba com os recursos hídricos que tem naquele solo e acaba sendo uma consequência ruim para esse tipo de vegetação. Por exemplo, o cerrado brasileiro é um exemplo de savana e ele já é considerado um hotspot que já está em risco de extinção, porque já teve mais de 3/4 da vegetação original desmatada. Aí a gente colocou na África, que as savanas de lá também são ameaçadas pela desertificação, na Índia, que é por causa da superpopulação. E aí a gente também tem o fenômeno da desertificação, que é quando aquele lugar entra em um processo de se tornar desértico, porque a maior parte da vegetação dele já foi desmatada, o solo ficou pobre, ficou infértil, às vezes causou até aquele fenômeno que a gente viu aqui de laterização, que acaba ficando uma camada de mineral impermeável que não consegue entrar nada, então não consegue ter composto orgânico, e aí acaba que esse lugar, se continuar do jeito que está, entra num processo de desertificação ao ponto de virar um deserto mesmo, que não tem como ter nada lá mais. E essa foi a primeira parte. Agora a gente vai tratar da hidrosfera. Começando a segunda parte da nossa videoaula, a gente vai tratar da hidrosfera. Basicamente, a maior parte do nosso planeta Terra é composta de água. Mas 97% dessa água que tem no planeta a gente não pode consumir. Então, os 3% é água doce, certo? Que é o que a gente pode consumir. Só que nem todo esses 3% de água doce a gente consegue utilizar. Porque, por exemplo, desses 3%, a maior parte está nas geleiras congeladas, ou então ela está abaixo do solo. Então, a gente tem 3% de água que a gente pode utilizar, mas só 0,3% é que a gente tem acesso. Então, tá vendo aí como que é pouco e por isso que a gente tem que cuidar muito da água? Aí aqui tem uma representação do ciclo hidrológico. Basicamente é o ciclo da água, porque ela fica armazenada nos oceanos, aí ela passa pelo processo de evaporação, condensação, sublimação, aí na precipitação ela cai em formato de chuva, que entra no escoamento lá dos rios, vai para o caudal do rio, que é onde tem o maior volume de água, aí ela vai ser armazenada na parte de água doce. Aí a gente tem também outro exemplo, que é quando tá lá nas montanhas e armazena água no gelo, e esse gelo derrete e nasce uma nascente. E aí ela, como que posso dizer? Ela recarrega o armazenamento de água doce. Enfim, tem várias etapas aí no ciclo hidrológico da água. Aí a gente tem as águas oceânicas. As águas oceânicas são as águas do oceano que estão próximas do litoral. E elas vão ser chamadas dos mares, porque todos os mares, eles são no litoral e que vai desaguar no oceano. Então as águas oceânicas vão ser os mares. Aí os nossos mares, eles vão ser abertos quando eles têm, tipo assim, uma fusão total, uma ligação total com o oceano. Mediterrâneo, quando ele vai ter só um estreito canal que liga ele ao oceano, e ele pode ser fechado, que é quando ele não tem nenhuma ligação com o oceano. Seguindo a imagem aqui do lado, eu vou dar um exemplo de mar aberto para vocês, ó, o Mar da Noruega, porque ele tá vendo que ele já tem uma fusão completa com o Oceano Atlântico. Agora, vou dar um exemplo de mar Mediterrâneo. O próprio mar Mediterrâneo é um exemplo de mar Mediterrâneo, porque tá vendo ali na esquerda que só tem um pequeno buraquinho que liga ele ao Oceano Atlântico. E agora, um exemplo de mar fechado é o Mar Cáspio, que não tá tendo ligação nenhuma com o oceano.
Agora, o que que acontece? A dinâmica dos mares, ela só acontece por causa da Lua, porque é a Lua que gera as marés, que são aquelas ondas que a gente vê nos mares. E bom, essa dinâmica das águas oceânicas, porque pela Lua é quando a Lua vai ter um movimento vertical que vai fazer as águas oceânicas acontecerem, e esse ciclo vai se completar a cada 12 horas. Então, 12 horas a gente tem um ciclo das águas oceânicas, depois de 12 horas, de novo, a gente vai ter outro. Aí aqui a gente tem as correntes marítimas, que elas são movidas pelos ventos e vão ser influenciadas pelo efeito de Coriolis. A gente tem as águas continentais, que é a maior parte de água doce disponível para o nosso consumo. Porque as águas oceânicas são os mares. Só que os mares, eles são de água salgada. Agora, as águas continentais são as que estão assim no continente e a gente tem acesso. E as águas continentais, elas podem estar tanto acima quanto abaixo do solo. Um exemplo de acima do solo é os lagos e rios, e um exemplo de abaixo é os aquíferos e os lençóis freáticos. E a gente tem as águas superficiais. As águas superficiais, elas são basicamente as bacias hidrográficas, porque aí vocês podem ver que numa bacia hidrográfica tem um rio principal e dentro desse rio principal a gente tem alguns afluentes, mas que todos vão desaguar em um mesmo lugar, em um mesmo estuário. Então, basicamente é isso. Aí a gente tem as águas subterrâneas, que são os lençóis freáticos, que quando eles estão, tipo assim, quando eles têm muita água reservada para poder explorar, eles vão ter o nome de aquífero. E esses aquíferos podem ser confinados, que é quando é de difícil acesso para pegar eles, e eles podem ser não confinados, que é muito mais fácil explorar as águas dos aquíferos não confinados porque eles não têm muita proteção, diferente dos aquíferos confinados. Então, lembra sempre que os aquíferos confinados é de difícil acesso e os aquíferos não confinados é mais fácil de explorar. Aí, dentro dos aquíferos não confinados, por eles serem mais acessíveis à exploração, eles também estão suscetíveis a mais contaminação. Porque se eles é o que a gente pega para poder extrair os recursos para a gente poder utilizar, eles vão estar mais suscetíveis às ações antrópicas, então, enfim, vai estar mais suscetível a ter problemas, a ter consequências aí, basicamente. E eles usam muito os aquíferos não confinados em áreas urbanas, em atividades agropecuárias e industriais. Aí aqui a gente deu dois exemplos de bacias hidrográficas que são muito importantes aqui no Brasil, que é o Guarani, no sul, e o Alter do Chão, no norte. Porque eles são duas bacias que são reservatórios subterrâneos e que basicamente abastecem todo o nosso país. Só que existe um problema. Por quê? A água não é bem distribuída no nosso território. Por exemplo, lá onde a gente tem o polígono das secas, é o lugar mais seco do Brasil todo e que não tem chuva no ano. Tem, é muito pouca. Então não é suficiente para tirar a seca. E lá ainda não tem muito rio. Então, lá é um exemplo de, tipo assim, irregularidade na distribuição da água, porque em lugar, por exemplo, na Amazônia, tem muito recurso hídrico, enquanto lá no Nordeste não tem quase nada. Outro problema que agrava a irregularidade da distribuição da água é a privatização da água. Gente, vocês não têm noção do quanto a água é importante. Ela é tão importante a ponto das pessoas quererem comprar ela para elas terem a própria água. Os que mais privatizam a água são as grandes empresas, porque elas são as que mais precisam desse recurso para poder se desenvolver. Aí, olha, todo elemento natural que pode ser explorado, a gente chama de recurso. E toda a água disponível para o ser humano é chamada de recurso hídrico.
Aí aqui, segundo a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, dessa água que a gente pode consumir, 8% é destinada ao uso doméstico, 22% à indústria e 70% à agropecuária. Por mais que 8% da água por mais que só 8% da água é destinada ao uso doméstico, a gente é que mais desperdiça água. E olha que a gente está com a menor porcentagem dela e a gente ainda consegue ser os que mais desperdiça. E bom, a distribuição da água, por ela não ser homogênea e algumas grandes empresas, grandes países, grandes nações quererem privatizar essa água, vão começar a ter conflitos por causa da água, gente. A água é tão importante que vocês não têm noção. Aqui a gente deu dois exemplos de conflitos que é por causa da água. Um que é a ocupação das colinas de Golã por Israel, que é onde tem a nascente do Rio Jordão, e outra que é os conflitos da região da Caxemira, que é entre a Índia e o Paquistão, porque cada um está querendo dominar o rio Indo e os afluentes que tem nele, porque eles são muito importantes para aquela região. E essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários que eu respondo.